Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do nosso espaço Hub Moveleiro, um espaço de conexão de toda a cadeia da madeira e também do móvel. Nós estamos transmitindo essa live aqui direto da Fundapark, o parque de eventos aqui de Bento Gonçalves, onde ocorrem a FIMA Brasil e a Móvel Sul, numa edição histórica que reúne essas duas grandes feiras que fazem a Feira das Feiras, sempre entrevistando personagens, personalidades famosas aí do mundo da arquitetura, do design, muitas coisas muito bacanas, um conteúdo bem especial para você. E hoje a gente conversa com uma convidada também muito bacana que está aqui conosco, a Adélia Borges. Bem-vinda, Adélia. Obrigada, Vivi. Tudo bem? A Adélia, Tudo que ótimo. é jornalista, curadora, historiadora, crítica de design, uma referência em design e também em conteúdo. Ela que participou da premiação do Salão Design, que aliás essa premiação ocorre hoje aqui no final da tarde, aqui na FIMA e na Móvel Sul. E lembrando também, gente, que o tema da nossa live de hoje é a percepção do design, onde presente e futuro se encontram. Tudo bem, Adélia? Tudo ótimo. Feliz de estar aqui, uma feira pujante, vendo o setor produtivo mostrando o que anda fazendo, né? E a gente retomando as atividades aos poucos e com segurança. Você está chegando agora, né, na feira, Adélia? Estou chegando de São Paulo, ainda nem vi a feira, só vi esse burburinho. Estou louca para, quando acabar a nossa conversa, quero dar um bom giro aí. Circular. É uma movimentação mesmo, né? É. Legal. Adélia, vamos começar falando sobre a importância da pesquisa quando a gente fala em design. A gente já abordou esse assunto com outros arquitetos também, outros profissionais dessa área. Eu acho que a pesquisa é algo inerente ao bom exercício de qualquer atividade, né? É a pesquisa que te leva à inovação, é a pesquisa que te leva a sair daquele lugar comum em que muitas vezes a gente se encontra e ir atrás do novo. É interessante porque, no caso do design, é o tema que a gente está falando hoje, ele é interessante porque presente e futuro, né, você falou, na própria palavra design já está embutida essa ideia de futuro, porque design é uma palavra em inglês, ela é usada no mundo todo, a não ser poucos países que têm essa palavra, ela não é a mesma coisa que desenho. Desenho seria mais um ato mecânico de desenhar. E design está embutida essa ideia do projeto. E é uma palavra em inglês, mas ela vem do latim designio. Ou seja, algo que você projeta hoje para o futuro. Então, voltando à sua pergunta da pesquisa, a pesquisa ela é muito importante porque só ela nos sinaliza para onde as coisas estão indo, para que hoje a gente possa oferecer soluções que sejam boas para hoje, sim, mas também para amanhã, para depois de amanhã, e soluções em que a gente tem uma visão de longo prazo, porque tudo que a gente faz no presente tem uma interferência no que vem aí, né? Então, com isso a gente está falando de várias responsabilidades envolvidas nesse ato de projetar. E para o profissional de design, para nós consumidores, com o que a gente vai se cercar, né, no nosso dia a dia? Que tipo de produtos, de objetos a gente vai ter na nossa casa, no lugar em que a gente trabalha? O que isso vai sinalizar da gente e para onde... Enfim, há todo um sentido nesses objetos que não é só gostei, não gostei, né? Há todo um envolvimento maior. É como se um bom design pudesse prever um pouco o futuro? É meio brincar disso, assim? Eu acho que sim. Eu acho que assim que o bom design ele tem que ser, eu acho que essa coisa da obsolescência, né, de você fazer algo para obrigar o consumidor a
comprar um outro produto num futuro bem próximo, isso já está condenado, né? A gente tem que pensar, quando a gente está falando em sustentabilidade de uma forma ampla, a gente tem que pensar em produtos duradouros, que sirvam para a gente em várias circunstâncias. Então, aí a pesquisa é você observar quais são as novas necessidades que estão surgindo. Porque será que a gente precisa de mais móveis, né? Será que o mundo já não tem móveis suficientes? Eu acho que a gente precisa. Por quê? Porque as nossas necessidades vão mudando, as circunstâncias vão mudando. E a gente, então, vai tendo produtos mais adaptados a isso, mas sempre com essa ideia de que eles tenham uma longevidade, que eles tenham uma vida longa, por sua qualidade técnica, por sua qualidade estética, por eles atenderem a necessidades e desejos que a gente tem. Que legal. E por eles também poderem carregar uma história, né, Adélia? Tão legal quando a gente herda uma mesinha que foi da avó, né? Tem isso também, né? Você vê o significado disso, do afeto, né? A memória afetiva que isso traz, né? Na hora que você se cerca disso, de um objeto, isso que foi da sua avó, ele está carregado de significados. E hoje a gente tem, às vezes, uma overdose de objetos, de consumo, essa coisa do consumismo muito exacerbado. E você vê que cada vez mais a gente está falando que a gente deve se cercar desses objetos que nos tragam coisas boas, né? Lembranças boas, que mostrem quem a gente é. Nesse sentido, eu acho que esse período triste de pandemia, em que a gente foi obrigado a ficar recluso em casa, trouxe uma nova percepção da gente sobre a importância das coisas que nos cercam, né? A importância da gente ter um bem-estar e da gente ter coisas que digam para a gente mesmo quem a gente é. Então, houve uma revalorização bastante marcante desse espaço. E muita gente passou a reconfigurar, não sei você, mas lá em casa, uma mudança, né? Como é que eu estou hoje? Já não tenho meus filhos em casa, como que eu vou reconfigurar a minha casa? Estou trabalhando direto na minha casa, como que eu vou fazer isso? Como é que eu vou tentar trazer a natureza para perto de mim, que ela é tão importante, né? Como que eu posso ter estratégias para isso? Então, acho que quando a gente está falando de design, a gente está falando, na verdade, de um universo amplo, né? Que entram todas essas coisas. Que me ocorre agora, Adélia, com isso que você falou, é a busca que a gente buscou muito sentido interno e isso acaba se refletindo no externo. Ah, esse móvel tem a ver comigo? Também faz sentido agora, hoje que eu estou em casa, ou, né? Muito legal. Você é autora e coautora de mais de 34 obras. Olha só que legal. E tem um livro que eu achei ótimo, eu não conheço ele, mas gostei muito do título. Queria que você explicasse pra gente. Designer não é personal trainer. Fala pra gente sobre isso. Esse título, na verdade, é uma brincadeira. Eu sou jornalista de formação e durante vários anos eu fui colunista do jornal Gazeta Mercantil. Quando eu entrei na Gazeta Mercantil como colunista, era um jornal de negócios importante, né, de São Paulo, hoje não existe mais, e era uma oportunidade de eu falar de design para um público empresarial e também para o público mais amplo. E aí, a minha primeira coluna brincava com isso. Olha, a gente está num mundo em que não tem mais delivery, não tem mais entrega em domicílio, é delivery. Todas as coisas a gente usa muito, né, as expressões em inglês, de forma exagerada. Então, assim, não é um treinador de ginástica que você tem, é um personal trainer. Personal trainer tem tradução, agora designer não, nem design. São, como eu já disse, palavras que só existem em inglês. E se você vai no Japão ou se você vai na França,
usam essa palavra em inglês. Então era uma brincadeira para falar assim, olha, design não é essa modinha, design não é essa coisa assim, inglês, que legal. Design é para todo mundo, não é só para elite. O design é um processo integral de projetar os objetos, os ambientes, projetar tudo que foi construído teve um design, né? Você está sentada numa cadeira agora, você está usando o microfone, você está segurando uma caneta, você está com uma prancheta e quem está nos ouvindo está sentado provavelmente numa cadeira, usando um sapato ou usando um anel como eu estou usando. Tudo isso foi projetado. Pode ser, e isso é para todos, e isso está na nossa vida. É que a gente não tem tanta percepção consciente disso. Então, você de manhã, você acorda, você vai escovar o dente, você pode usar uma escova melhor ou pior, que pode te causar danos. Por exemplo, se você usa uma escova inadequada, pode te causar danos à saúde, à sua gengiva. Você está acordando de uma noite, dormindo num colchão ou numa cama, num colchão que pode te fazer bem ou mal. Você pode acordar. Então, na verdade, essa foi uma brincadeira e o livro são crônicas curtas falando disso, como o design está no nosso dia a dia, como a gente tem que começar a ter mais discernimento para escolher, sabe? Igual você aprecia uma coisa, você aprecia um vinho, você começa a distinguir o que é um tipo de outro, ou várias coisas, né, que a gente vai aprendendo a degustar, o que você gosta de comer, e o degustar também o design, saber o que está atrás desse produto, né? Sim. Produtos que exigem uma precisão tecnológica grande, digamos, como esse microfone, ou produtos que não exigem, e como que a gente vai escolhendo bem essas coisas e discernindo o joio do trigo. Então, o livro são essas crônicas curtas. Eu acho que o mais importante é despertar a gente, né? Design é um tema que está totalmente no nosso dia a dia. E faz parte da nossa história também, faz né, Adélia? parte da nossa história, faz parte do nosso presente, faz parte do futuro que a gente vai querer legar para os nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos. Da nossa humanidade também, né? Exato. E o designer, ele conta a nossa história também, né? Com certeza. Dá para você olhar a história da humanidade através dos objetos que foram sendo criados, né? E assim, para mim, o design, ele está lá naquele primeiro movimento em que um homem pega uma pedra e faz uma machadinha. Isso já é design, né? A expressão só surgiu no século XX, muito ligada pós-revolução industrial, mas esse ato de mudar o ambiente ao redor e fazer um instrumento, fazer uma ferramenta, né, para poder agir melhor ali, ter uma vida melhor, isso está no cerne, né, do design. Então, a gente tem a natureza criada por Deus ou pelo Criador, a natureza natural, né, digamos assim, e a gente tem a natureza construída por nós, seres humanos. Então, todos esses objetos que dizem quem somos nós e como que eles podem ajudar a gente a viver melhor. Que legal, Adélia. Bacana. Você é autora de outra obra chamada Design mais Artesanato, o Caminho Brasileiro. E eu acho que a gente pode abrir uma conversa para essa questão. Onde está o DNA do design de nós brasileiros? Onde é que está a nossa brasilidade, né? A gente fala tanto assim do pessoal que vai em feiras internacionais, volta, mas onde é que está o nosso toque aí? Olha, eu acho que o Brasil é do tamanho de um continente, né? Então, na verdade, a gente tem que falar de vários Brasis, ou seja, identidade é uma palavra que a gente coloca no plural, porque a gente está aqui na Serra Gaúcha, que é muito diferente, por exemplo, do interior de São Paulo, ou da Amazônia, ou do sertão, né, do Nordeste.
Então, cada um desses aqui, por exemplo, a gente tem a influência tão grande dos imigrantes alemães, italianos, né, tão fortes. Agora, eu acho que se há um fio que nos une, é a nossa capacidade inventiva, sabe? Eu acho que o povo brasileiro tem lições e lições disso, de extrair, ter uma criatividade, de notar as necessidades e resolver isso com poucos recursos, ou com os recursos que estão à mão. E eu acho que é bastante importante a gente pensar nisso na nossa... isso é algo em construção, né? Eu acho que você hoje é diferente de quem você era há 5 anos, há 10 anos. Então as coisas vão mudando. E é importante o design não ficar ali engessado, também numa busca artificial. Agora, quando você vê essas empresas que têm só o foco na inspiração, nas coisas de fora, elas ficam muito sem personalidade também, né? Elas acabam não falando muito, é uma coisa um pouco fugaz, né? Aí é uma coisa de uma coleção, e aí essa coleção vai embora. Agora, eu acho assim, é bem importante a gente ter os pés bem fincados no chão, a gente saber onde a gente está, e a cabeça plugada no mundo, com antena para o mundo, mas sendo coerentes com nós mesmos, sabe? Eu acho que isso é bem importante. Eu viajo muito para o exterior, a convite para falar do design brasileiro. Olha, já tive a alegria de já ser convidada para falar sobre o que a gente faz aqui em 22 países, de todos os continentes, e eu vejo um interesse muito grande. Mas qual é o interesse? É no que a gente tem de original. Claro. É no que a gente tem. E aí entra a questão do artesanato, que o Sul é muito industrializado, mas o Brasil ainda tem as regiões Centro-Oeste, Norte, Nordeste, região Sudeste também tem nichos em que você não tem a industrialização tão avançada quanto você tem no Sul. Então, eu acho que a vertente do feito à mão, ela é ainda bem importante. Esses não são caminhos excludentes, são caminhos que correm paralelos, né? Agora, então esse livro ele fala dessas iniciativas recentes que estão ocorrendo no Brasil afora, de revitalização do objeto artesanal brasileiro. Muitas vezes pelas comunidades, associações, cooperativas, em geral de pessoas de menos recursos, e muitos desses projetos com a ajuda de designers que vão colaborar nessa cocriação desses objetos artesanais. E isso é um caminho, e outro caminho é esse, né? Esse caminho da industrialização que essa feira mostra tão bem. E eu acho, aí, quando a gente fala de industrialização, eu acho que uma palavra que seria bem importante é a gente falar da inovação. O empresário ter coragem para inovar. Qual é o segredo do design italiano que é tão reconhecido mundo afora? O empresariado italiano ele tem muito essa coisa da ousadia, de apostar na inovação, sabe? Por isso que a gente fica assim, às vezes boquiaberto com as coisas do design italiano. Então acho que a gente é bom assim a gente ter essa produção que esteja atenta para isso, para se ligar na inovação e na transmissão da nossa, buscar isso, a expressão da nossa originalidade. Muito bom. Tem pergunta do nosso público, Adélia. Carolina, você acha que a cultura ganhou mais espaço no Brasil? Adoro a Adélia. Obrigada, Carolina. Olha, Carolina, acho que eu vou ter uma resposta mais triste para você. Acho que a cultura não tem sido valorizada. A gente agora até está vivendo um momento bem triste, né, da cultura. A gente tinha o Ministério da Cultura, agora não tem mais. Os incentivos à cultura, eles têm sido muito... Você sabe, Vivi, que essas vezes em que eu falei sobre design brasileiro, a grande maioria, 80% dessas vezes, eu fui paga pelo país que me convidou e não pelo meu país,
onde eu ia estar falando não de mim, mas da nossa indústria, do nosso design, do nosso artesanato, né? Eu acho que isso reflete essa falta de incentivo que a gente tem, né? E a gente vê, por exemplo, dei esse exemplo da Itália, eu também tenho bastante vivência no Japão, tenho visitas assim prolongadas nos países da Escandinávia, onde a gente vê essa coisa da cultura e do design sendo muito valorizados ao longo do tempo, continuamente. Então, eu acho que a cultura, Carolina, ela é muito importante. E agora eu acho assim, a gente está resistindo e eu viajo por esse Brasil, vejo coisas tão lindas acontecendo, grupos se constituindo. Gosto muito dessa coisa do feito à mão, grupos de mulheres, sabe? Mulheres às vezes até com baixa escolaridade, com uma criatividade incrível, e você vê coisas muito lindas acontecendo, transformação de materiais, Brasil afora, e eu acho que a gente aí tem uma trilha muito boa para o futuro, mas necessitando de incentivo, necessitando de ar e de respiro. Muito bem, mais uma pergunta da Bárbara. Como inserir a brasilidade em ambientes? O que você acha, Adélia? Bárbara, não tem uma receita fixa para isso. Acho que a gente tem que ir buscando, né? Há uns 30 anos atrás, eu já estou com 70 anos, então posso falar de cátedra, né? Em qualquer hotel que eu fosse, era mais ou menos a mesma coisa. Eu podia ir para Singapura ou ir para o Jalapão, que mais ou menos, principalmente as grandes redes internacionais e mesmo os hotéis, era tudo aquela mesma coisa sem personalidade. Padronizado. Padronizado, estandartizado. Então, você está num lugar e ele não reflete o lugar em que está no entorno. Isso mudou muito, não sei se você tem observado, Bárbara, também. A gente vê, por exemplo, nos ambientes dos hotéis, a procura da produção local. Hoje, em culinária, antigamente em culinária se falava assim, cozinha internacional. Aqui a gente tem cozinha internacional, a gente tem filé chateaubriand, a gente tem pratos internacionais. Hoje, o que se valoriza? É a cozinha local, feita com ingredientes que estão ali ao seu redor. Então, nos ambientes é a mesma coisa. Bom, você está projetando um ambiente aqui em Bento, o que você tem aqui por perto? Você não vai ter palha de carnaúba como você tem no Piauí, mas você pode ter aqui fibra de trigo, por exemplo. Você pode ter a tradição que até a Grendene pegou dos cestos, né? Que a Grendene nasceu Dressa. como isso, de treça. Assacaro, mas a Grendene, ela nasce também, não é? Com os garrafões de vinho, que eram a cestaria que os italianos trouxeram. Então, você criar de vime. Então, você criar um ambiente aqui é bem diferente de você criar um ambiente em Goiás. Então, acho que a primeira coisa sem receitas prontas, mas é você buscar ingredientes locais e mão de obra local também. Então, não acho legal isso. Vamos importar lá de não sei onde. Não, vamos usar o que tem. No caso, vamos usar, por exemplo, o Brasil tem uma riqueza grande em granitos, em pedras. Vamos usar essa mão de obra local. Vamos refletir aqui dentro o que está lá fora. E aí eu acho que é abrir bem os olhos e o coração, dar uma boa caminhada e dar uma boa pesquisada ali no lugar em que você está para poder expressar isso e buscar essas referências e valorizar essas pessoas que estão, esses trabalhadores, esses ofícios que você puder identificar perto de onde você está construindo esse ambiente, projetando esse ambiente. Que bom. Adélia, a gente está aqui no meio da feira, né? FIMA Móvel Sul, realmente é o burburinho que chega aqui até no nosso estúdio também.
E hoje acontece a premiação do Salão Design, a partir das 6 horas da tarde. A Adélia foi uma das juradas dessa edição, né, Adélia? Quero saber como é que é participar. É uma premiação que é considerada aí a maior do design brasileiro. Como é que foi esse processo para ti? É uma premiação muito importante que eu acompanho desde o início, desde os anos 80. E eu acho que é muito bom para a gente poder ver projetos inscritos de vários pontos do Brasil e também projetos abertos para inscrições na América Latina, que buscam boas soluções de design, trazendo essas inovações. Foi bem interessante esse ano, porque eu acho que houve uma coisa que eu percebi, há um aumento muito grande da multifuncionalidade nos móveis. Então, essa coisa, dentro dessa linha até de sustentabilidade, de você ter, às vezes, um objeto que te serve para várias coisas. E acho que a pandemia, ela nos levou a bastante essa preocupação com as questões sanitárias. Então, você entrar em casa, tirar o sapato, deixar as coisas que você trouxe da rua ali na entrada. E no prêmio a gente tinha móveis bem interessantes, multifuncionais para isso, para você pôr seu sapato, pendurar sua bolsa. São soluções muito interessantes que você vê o designer se preocupando com essas necessidades que os tempos vão trazendo, né? E é uma coisa que eu acho que veio para ficar, né? Essa coisa, olha, não leva para dentro de casa a sujeira que você traz da rua. Faz ali uma câmera de descompressão, faz ali um lugar em que você deixa. Eu gosto disso particularmente, quero adotar pro resto da vida. Outra coisa bem interessante esse ano no prêmio, primeira vez que a gente viu, que eu vi pelo menos, móveis para pets, para cachorros, gatos. E eu acho que essa questão, houve muito maior apego aos pets durante a pandemia. Então, a gente vê o designer também, a indústria, se abrindo para esse novo nicho. Achei interessante, sabe? Você ter uma caminha bacana para cachorro. Então, eu achei, assim, bem interessante, assim, isso, né? Que eu acho que também esse contato com os animais mudou muito para o público infantil, mas para os adultos também, essa nova valorização nesse período. Então, agora eu acho assim, é bem interessante essa coisa da versatilidade, eu acho que é uma palavra que surgiu bem forte nos inscritos esse ano. Então, você ter móveis que são transformáveis, que tem leveza, que você pode movimentar pelo ambiente, ou seja, móveis realmente móveis. Uma valorização do uso adequado da madeira. A madeira é um recurso brasileiro tão lindo, né? O nome do nosso país é o nome de uma madeira. E a gente tem a maior variedade cromática, a maior variedade de cores do mundo na nossa madeira. Então, esse prêmio é um prêmio que tem uma parceria com o IBAMA para identificar usos responsáveis dessa matéria-prima. Então, é todo um panorama que se descortina bastante interessante, mostrando meio um panorama de a quantas anda o design hoje e as soluções feitas para hoje. Que legal, a gente vai poder ver tudo isso de perto. Vou estar junto com você lá também, Adélia, e o pessoal em casa também vai poder assistir através do Hub Moveleiro aí. Tem outra pergunta da Denise Slobodzinski. Espero que eu tenha falado certo, Denise. Por favor, Adélia, nos dê uma dica de como transformar realidades longe dos grandes centros e propor o design como meio de transição para o bem-estar comum. Grata. Olha, eu acho, Denise, que hoje essa coisa não existe mais o centro e a periferia. Eu acho que hoje, graças a essas comunicações, a tecnologia das comunicações, você me disse que você mora em Caxias do Sul, você está tão informada sobre o que está acontecendo quanto eu, porque hoje a gente tem acesso a tudo isso. Então, eu acho que essa é uma grande chance dos nossos tempos, né?
a gente ter oportunidades dentro dos lugares de onde a gente veio, de onde veio a nossa família, da gente fazer uma diferença e tudo. E trabalhar para o bem, fazer uma transição para o bem-estar comum, obrigada por essa pergunta, porque é uma questão bem importante que eu acho que tem que estar dentro do cerne do nosso pensamento. O design não é só para o bem-estar do indivíduo, é para o bem-estar da coletividade. Então, eu acho que é bem importante a gente pensar em espaços públicos de convivência, em que a gente possa, em que a gente possa se encontrar, em que a gente possa conviver. Um dos problemas que eu acho que a gente vive demais hoje, especialmente nas redes sociais, essa cultura do cancelamento, da intolerância. Se você não concorda comigo em tudo, eu sou contra você e eu vou te criticar, vou me opor a você. E a gente vive muito dentro dos nossos respectivos mundinhos. E é tão importante essa troca intergeracional, né? Entre pessoas de diferentes idades, entre pessoas de diferentes posições políticas, entre pessoas de diferentes profissões. Então, eu penso muito nisso, em tentar interferir junto ao poder público para que a gente possa fazer esses espaços de convivência, via prefeituras, e a gente favorecer tudo quanto é iniciativa que possibilite isso, o encontro das pessoas, o encontro dos diferentes. E quando a gente projeta algo que é para um uso individual, pensar que nem as pessoas não são iguais. Tem pessoas que são idosas, tem pessoas as pessoas idosas têm dificuldades de locomoção, às vezes de visão, então nós não somos todos adultos nas plenas potencialidades e capacidades. Então você também pensar no bem-estar das pessoas no design, é você pensar no bem-estar das crianças, é você pensar no bem-estar das pessoas que têm dificuldades permanentes ou transitórias de locomoção. As pessoas, às vezes, numa convalescência de uma cirurgia ou após um acidente, você quebra pernas, aí que você percebe, nossa, como tem armadilha aqui nesse lugar que eu trabalho, como tem desnível, como tem dificuldade de acesso. Imagina se eu usasse cadeira de rodas, como seria difícil a minha vida, a minha convivência. Então, acho que é pensar nisso, pensar na coletividade, pensar no conjunto das pessoas e pensar também em a gente fazer coisas que tenham essa coisa democrática, né? Que possam levar essa coisa do produto bem resolvido, do ambiente bem resolvido, para parcelas cada vez maiores da população e não pensar num mundinho da elite só. Muito bom. Giovana está te elogiando aí nas redes também. Muito legal. A Adélia é referência. Obrigada, valeu. Giovana. Obrigada. Que legal. Que bate-papo bacana. Adélia, a gente já vai concluindo a nossa entrevista. Tem mais uma pergunta para você, mas acho que você já deu umas pinceladas. Qual é a melhor maneira de acompanhar a tendência do design? Existe alguma forma de prever uma tendência? Você falou em pesquisa antes, né? Eu falei em pesquisa, eu acho que tem uma chave aí que é a observação, sabe? Se você ficar só tentando copiar o que aparece na revista ou do influencer, você nunca vai ter a sua própria cara, o seu próprio jeito. Observe o seu entorno. Você vê os grandes estilistas de moda. Quando as pessoas perguntam, e aí, de onde você tira a sua inspiração? Eu tiro das ruas, eu tiro das tradições do meu lugar, Então é isso, assim, eu não acredito muito em tendências pré-fabricadas. Eu acho que é essa coisa de observar, porque às vezes, por exemplo, isso que eu falei desse móvel multifuncional que fica na entrada das casas, dos apartamentos, alguém foi sacando isso. Olha, as pessoas estão fazendo isso e ainda não tem mobiliário adequado. Então, observar, prestar atenção e tentar pensar não só no hoje, pensar no amanhã também. Pensar em desejos e necessidades que às vezes a própria pessoa não tem
nem consciência deles ainda, né? Porque, por exemplo, quando surgiu o Walkman, ninguém ia antes falar assim, olha, eu quero um gravador que eu possa andar com ele. Como assim? Até que a Sony lançou. Hoje a gente tem o celular que nos dá tudo, né? Nos dá a possibilidade de fazer tantas coisas. Então isso são observações que são dessas observações do que pode vir a ser uma coisa de trazer mais qualidade de vida para as pessoas. São dessas observações que eu acho que nascem as sacadas mais legais, as soluções que vêm e ficam. Muito bem. Adélia Borges, jornalista, curadora, historiadora e crítica de design. Foi uma honra falar com você. Foi uma verdadeira aula de design, de história, de humanidade, muito mais. Muito obrigada. Obrigada, por essa Bibi. troca aqui. E a gente agradece muito a presença de vocês que estiveram aí assistindo com a gente. E a gente volta ainda hoje com mais conteúdos, mais entrevistas exclusivas aqui pelo Hub Moveleiro, direto da FIME da Móvel Sul, aqui no Parque de Eventos de Bento Gonçalves. Até mais, gente. Tchau, tchau.